Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Papo Aberto aqui na Exame Invest. Eu sou Carlo Cauti, sou editor da Exame Invest e hoje estamos aqui para falar sobre um assunto bastante polêmico, mas também importante, especialmente em ano de campanha eleitoral, né, em ano de eleições. No Brasil, vamos falar de privilégios da administração pública, da burocracia, de luta, aliás, aos privilégios da administração pública, dos excessos, na verdade, que muitas vezes a gente vê nos jornais, nas manchetes dos jornais e que são um custo, né, para todos nós, porque são nossos impostos que são usados de forma errada. E para isso vamos falar com uma pessoa, uma ativista, né, que está na linha de frente de batalha contra esse tipo de excessos, né, da pública administração. Falar com a Marina Helena, que é diretora executiva do Instituto Millennium. Muito bem-vinda, Marina. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui no Papo Aberto. Muito obrigada, Carla, a você. Obrigada a todos aqui. Vamos lá, Marina. Então, você está na linha de frente, né? Você é uma protagonista desse debate, dessas pautas, que na verdade são pautas de educação cívica, diria, né? Uhum. Pautas que são absolutamente normais no resto do mundo e aqui no Brasil ainda parece uma novidade. Ou seja, a redução da máquina pública, enxugar a máquina pública, mas não enxugar qualquer coisa, enxugar excessos que muitas vezes são privilégios de funcionários públicos, seja em termos salariais, seja em termos de penduricalhos ou auxílio motorista, auxílio paletó, né, ou motorista, né, para desembargador, ou também apartamento funcional lá em Brasília, entre outras coisas, né? Então, né, primeiramente, quem que é a Marina Helena em 30 segundos e depois a gente fala também do que o Instituto Millennium faz. Muito bom, muito obrigada. Bom, primeiro, antes de tudo, eu sou uma pessoa que luta, de fato, por um Brasil sem privilégios. Hoje eu sou diretora executiva do Instituto Millennium e a gente tem feito um projeto muito legal, a gente vai falar bastante sobre ele, que é exatamente de políticas públicas, né, trazendo voz para grandes especialistas sobre esse tema, para que a gente, de fato, passe a discutir isso como gente grande, né? Então, e que o Brasil, de fato, que gasta muito, a gente gasta 40% do PIB, é isso que o governo gasta, ou seja, é isso que vem do nosso bolso, muito mais que isso, porque ainda tem dívida e todo o resto, mas a gente vê um serviço público de péssima qualidade. Então, a gente precisa realmente mudar isso e é por isso que a gente precisa discutir essas políticas públicas. Então, hoje, essa é a minha maior causa. É isso que eu me dedico. Perfeito. Não, como você falou, justamente, o governo gasta 40%, né? Ou seja, gastamos e cobramos de impostos, né? Como países da Europa do Norte, mas temos serviços com países africanos muitas vezes, né? Então, o negócio não bate e esse dinheiro, então, está sendo mal utilizado, de fato, né? A matemática mostra isso. Mas, antes de entrar assim no assunto, na pauta, vamos falar um pouco do Instituto Millennium, né? O que o Instituto Millennium é e o que faz, como ele atua? O Instituto Millennium é um think tank, né, uma fábrica de ideias. Então, ele atua exatamente para educar as pessoas e trazer valores muito caros para o Instituto, que são democracia, livre mercado, né, liberdade econômica, liberdades individuais, enfim, é um instituto liberal. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá, vamos falar um pouco das pautas da luta contra esses privilégios, né? No Brasil, temos níveis de salários para funcionários públicos dos três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, que estão entre os maiores do mundo em termos de paridade de poder de compra. Ou seja, tirando o câmbio, que obviamente distorce muito isso, mas em comparação com a média salarial do brasileiro médio, os funcionários públicos ganham muito mais, né? Proporções muito superiores. Um exemplo é o teto, né, do funcionalismo público, que é superior a 40 mil reais e, se não me engano, por volta de 40 mil reais, 39 mil. 39 mil reais. E a renda média do brasileiro, o trabalhador brasileiro, é de mais ou menos 1.500 reais, chega a alguns pontos a 2.000, mas estamos falando de 20 vezes menos, né? Basicamente, né, a conta é basicamente essa, né? Então, como a gente pode justificar isso? Por que isso acontece, né? Como isso surgiu e por que isso ainda continua existindo, mesmo que tenha essa desproporção absurda entre um salário de um funcionário público, claro, não todos ganham isso, mas o teto é esse, e o salário do brasileiro médio, do povo brasileiro? Bom, é uma série de fatores, né? Mas eu acho que o principal deles é que a gente tem, de fato, um corporativismo que é organizado, né? E a gente tem um Estado que cresceu olhando para si. E, infelizmente, talvez o que é muito triste é que tudo no Brasil é tudo um pouco disfarçado. Então, quando a gente olha, por exemplo, a tributação, a gente tem uma tributação muito alta em
bens de consumo. Então, a população, às vezes, ela não entende o tanto de imposto que ela paga. Então, isso é difícil você ver que você está pagando um imposto tão alto, que é o maior imposto dentre os países emergentes. Ela não vê isso, ela paga. Ela vê que tudo é caro, mas ela não entende que tudo é caro porque está indo para o governo. Então, isso é muito triste. E aí fica aquela ideia também do outro lado, de que você recebe um benefício em troca. Então, então tudo bem, mas o meu filho, ele tem uma escola para ir, eu consigo ter um atendimento do SUS. Ela só não entende quanto que é gasto com tudo isso e que isso deveria proporcionar para ela uma ótima educação para o seu filho, um bom tratamento. Então, parece... eu acho que o que falta é essa intuição de que aquilo ali está sendo pago por eles. E é muito triste, porque hoje, se você olha o Brasil... Tudo que o governo arrecada e tudo aquilo que ele devolve para a sociedade, a gente chama essas transferências líquidas, mais de metade vai para os 20% mais ricos da população. E apenas 5% vai para os 20% mais pobres. Então, a gente tem um Estado que não está fazendo justiça social, muito pelo contrário. Como assim? Você está tirando do pobre para dar para o rico? É o Robin Hood ao contrário, É né? o Robin Hood ao contrário. É exatamente o Robin Hood das avessas. E as pessoas não percebem, então isso está muito disfarçado. Então, acho que isso é possível porque a gente tem uma classe política. E, de novo, não é todo funcionalismo público que tem esse rendimento. O que é mais triste é que, normalmente, esses salários que são teto, aliás... extra-teto, muito acima do teto, que são as férias acima de férias de 60 dias que você vende, e vários outros ganhos que você tem acima do teto, auxílio alimentação, uma infinidade de progressão automática de carreira e um monte de outros absurdos que não existem, né, na iniciativa privada. São ou em outros lugares do mundo também. Ou em outros lugares do mundo, são de uma elite do funcionalismo que está longe da população. Ela não está ali no município, ela está lá em Brasília, ela está lá na terra, né, no País das Maravilhas, e ela não está vendo, de fato, aquele serviço público que não está chegando ali na população. Então, isso também é muito triste. Então, essa separação, acho que, primeiro, essa ausência, as pessoas talvez não entendem como que estão pagando tão caro por algo de baixa qualidade, e também como tem ali um motor que drena esses recursos e que não está sendo, de fato, usado para melhorar a qualidade de vida da população. Então você acha que falta uma certa conscientização das pessoas daquilo que está acontecendo, né? Especialmente do dinheiro que eles gastam, que eles dão para o governo, de fato, a vez que eles compram um pãozinho na padaria ou um remédio na farmácia ou a gasolina também, que tem uma carga tributária brutal em cima, né? Exatamente. Esse exemplo é ótimo, aliás, né? A gente está falando gasolina e energia. Agora estão tentando passar uma lei para zerar esses impostos. Vamos lá. Gasolina, tem de fato, você pega o preço dos combustíveis, você tem em torno de 40% de impostos. Ou seja, se você vai lá e virar R$10, R$4 é imposto. O resto é custo e margem de lucro. Seja da Petrobras, mas também do etanol, da distribuidora, né, da logística, porque tem que levar aquilo ali, aquele combustível para todos os lugares, dos postos de gasolina. Então, assim, tem uma série de coisas ali. E 40% é só imposto. Agora, dá para cortar assim? Na verdade, o imposto ele é alto em tudo. Ele é alto na comida, ele é alto, né, no feijão, na carne, no arroz, ele é alto nos remédios, ele é alto também na energia. Então, nessa discussão tem que ser uma discussão mais ampla. E não dá para cortar imposto hoje quando você ainda tem uma situação em que o governo ainda gasta mais do que arrecada. Isso está gerando, exatamente, isso está gerando uma dívida que já está insustentável. A gente tem hoje uma combinação, esse foi um dos últimos papers do Instituto, né? Aliás, o primeiro, né, dessa série de artigos de política pública, que mostra isso. A gente tem uma combinação de dívida e juros que é a mais perversa do mundo. Nenhum outro país do mundo, seja desenvolvido, seja emergente, consegue ter ao mesmo tempo dívida e juros mais alto que a gente. A gente está ali. Então, é uma combinação muito perversa. Isso faz com que você tenha uma série de distorções e você não consiga crescer de fato. Então não adianta você vir por essa ideia populista de que, então vou zerar imposto. Não, primeiro você tem que cortar gasto. Porque você está desequilibrado, você já gasta mais do que arrecada. Então, para você conseguir cortar uma fonte de renda, você primeiro precisa cortar esse gasto. Então, isso é muito importante. Até porque seria uma questão de um corte que aumentaria o desequilíbrio,
melhor, aumentaria a distorção. Porque se você cortar gasto de forma linear, quem gasta mais, quem usa mais gasolina, geralmente quem tem carro maior, né, que consome mais, ou seja, os mais ricos, vão usar ainda mais porque vão gastar menos, e os mais pobres, que têm um carro geralmente menor, ou seja, gastam menos gasolina, vão usar menos gasolina em proporção, então, de fato, aumenta ainda assim a concentração de renda, esse gasto, esse corte linear, né, de forma abrupta, né, dos impostos. Porquanto, obviamente, quanto ver os impostos, melhor, mas não sempre, não desse jeito, assim, com machete, né, não com facão. Isso tem que ser muito discutido. Você acabou de dar um exemplo aqui, que às vezes a pessoa que tem um carro econômico está subsidiando a outra que tem um carrão e gasta muito combustível. De forma direta, mas pode né? ser ainda pior. A gente, por exemplo, vamos falar das crianças. Hoje em dia, as crianças são as mais penalizadas no Brasil. Você pega a pobreza no Brasil, está ali em torno de 4% da população, dados de 2019, agora está muito pior. Mas entre as crianças é mais do que 11%. Então, assim, se você pega uma criança, né, pobre ali na periferia, que não tem carro, que não tem nada, essa está pagando em tudo que ela compra, subsidiando esse preço do combustível lá do carrão. Então, é isso, essas noções não são muito claras para a população e precisa ser. Sim. E eu acho que isso é porque você não tem ali, de fato, ela não está olhando o tempo inteiro quanto que ela paga de imposto, quanto que está saindo do bolso dela, né? E como resultado desse serviço que ela está recebendo. Pois é, né? Então vamos falar um pouquinho disso, mas antes dessa questão, vamos dividir o joio do trigo, porque no serviço público, como você falou, não são todos os funcionários que ganham o teto, né? Aliás, é uma elite de funcionalismo que ganha muito e concentra também, né, o dinheiro que vai para o pagamento de salários e benefícios para o funcionalismo público. Tem a questão dos aposentados mais antigos também, que ganharam a aposentadoria integral antes de 2003, antes da reforma, etc. Mas também temos uma divisão entre três poderes, ou seja, o executivo, o legislativo e o judiciário têm níveis salariais, em média, diferentes, né? Geralmente, o executivo tem um nível um pouco menor, o legislativo está no meio e o judiciário é aquele que tem um nível salarial mais elevado. É uma distorção que se criou nos últimos anos, sempre foi assim, e por que isso acontece? Isso acontece porque quem é que é o contrapeso, né? Quem regula quem? Eu acho que essa é uma dificuldade muito grande, tanto que agora, na discussão da reforma administrativa, uma das coisas para mim mais chocantes e mais erradas que estavam na reforma que foi proposta era exatamente ela não incluir o judiciário. E por quê? Porque o executivo disse, olha, eu não posso incluir. Porque aqui, quem tem que incluir é o legislativo. E aí o legislativo diz, não, eu não posso incluir. Quem tem que incluir é o próprio judiciário. Gente, isso é um absurdo. Como assim a gente pode ter um poder que determina tudo para ele? Cadê a sociedade? E é muito importante porque o executivo, ele, bem ou mal, o grande representante do executivo, ele é eleito. Ele tem ali um mandato, ele está ali a cada 4 anos, isso precisa ser renovado. No legislativo, a mesma coisa, e no judiciário? Não. Então, assim, não é possível que não tenha alguém que possa ser capaz de regular esses excessos, né? Então, isso é muito importante. Mas você não acha que o judiciário ganhou vamos dizer assim, essa preeminência depois da Lava Jato, depois do Mensalão, depois de 20 anos de escândalos de corrupção que desmoralizaram, de fato, o legislativo, que por Constituição teria o dever também de decidir aonde vai o gasto público, né? Os parlamentos foram criados para decidir os impostos e como esses impostos são gastos, né? Então, tanto que quem vota o orçamento é o legislativo. Então, você não acha que o judiciário no Brasil ganhou uma proeminência excessiva e o legislativo se desmoralizou, contando que 2/3 dos parlamentares estão sob algum tipo de inquérito, né? A maioria até foi privilegiado, então é o próprio Supremo que vai julgar, e isso leva a um Supremo Tribunal Federal que decide gastos sem parar, e o legislativo não é um contrapeso, não é um freio para isso? Eu acho que você deu um exemplo aí da Lava Jato que é triste, porque no final das contas a gente viu tudo aquilo, a gente viu dinheiro... tava ali, né? Tava na cara, a gente viu malas, a gente viu de todas as formas. Dinheiro voltando da Suíça. Foi claro ali, e agora todo mundo inocentado, virou uma grande pizza. Então, é difícil isso. O próprio judiciário acabou
com esses ganhos da Lava Jato. O próprio judiciário teve um papel muito relevante nisso, né? A questão da prisão em segunda instância e várias outras... Da anulação de sentenças. Exatamente. Então, a anulação de sentenças, decisões monocráticas, é muito complicado. Então, bom, a gente vai ficar aqui eternamente discutindo se a gente for... Mas o fato tem algo muito errado aí, né? E eu acho que começa por aí. Quem que é o contrapeso? Hoje em dia isso é muito claro, né? Você tem o Senado ali que deveria colocar algumas questões. Mas quem são esses senadores? Né? O que eles têm a ganhar, o que eles têm a perder? Então, isso é muito complicado, né? Então, acaba que você tem esse desmando, né? Tanto em níveis, eu diria, da atuação, quanto quando a gente fala de remuneração, dos dois lados, né? Pois é, né? O Senado teria o dever constitucional de colocar em estado de impeachment alguns juízes do ministros, né, da Corte Suprema, do Supremo Tribunal Federal, que excedem em suas funções, como a gente viu acontecer no passado recente. Mas isso nunca aconteceu na história da nova República do Brasil, né? Então temos um problema, de fato, a nível legislativo, né? Mas aí a pergunta é, você acha que temos uma solução para limitar isso? Porque, tudo bem, temos uma pressão da opinião pública para tentar reduzir esses privilégios. Vira e mexe no jornal, são as matérias mais lidas também, ou seja, tem o interesse da opinião pública, mas, ao mesmo tempo, até hoje não vimos nenhum tipo de atuação para redução, para eliminação prática desses privilégios. Tirando alguns casos de, especialmente membros do executivo, até a nível local, né, estadual ou municipal, que automaticamente, de motu próprio, né, como se fala em latim, decidiram cortar alguns benefícios, não vimos algo mais sistêmico no Brasil, alguma reforma mais sistêmica para tentar diminuir o custo, né, do funcionalismo, especialmente dessa elite do funcionalismo ou também dos cargos eleitos, né? O que você acha? Qual que é o caminho para tentar eliminar? É a população, não tem outro jeito. É a população que tem que cobrar. A população tem que cobrar dos seus representantes. Então, por exemplo, hoje tem um projeto, que é o PL dos supersalários, que acaba com uma série desses penduricalhos que está parada no Senado. E com uma pressão muito forte do judiciário para não ser votado. Aliás, eu diria assim, tem uma cara de pau que a gente está falando de um teto de R$39 mil, que é 20 vezes, né, a renda média brasileira, e eles agora querem aumentar. Hoje saiu uma notícia que eles estão querendo aumentar para R$54,8 mil, para quase R$55 mil. Isso num momento de pandemia e de crise em que a renda do setor privado caiu, teve queda real importante. A gente tem, fora o desemprego, a gente tem, né? Então, assim, a gente está num Brasil com um monte de gente desempregada, com um monte de negócio que precisou de fechar as portas, com uma renda baixa e eles acham que precisa ter aumento, né? Então, não estão contentes nem além... E a gente sabe, ninguém ganha o teto, ganha muito acima do teto, porque tem vários outros benefícios. Então, tem um projeto parado hoje no Senado que termina com alguns desses benefícios e não vai para frente. Então, assim, tem que ser a pressão popular mesmo de dizer, vamos lá, vamos votar. Tá lá parado. Pois é, né? Se não for ilegal, pelo menos é muito imoral, né? É isso. Mas, então, de fato, a gente pode definir isso, uma sorta de casta que existe no Brasil, né? De privilegiados, como na Índia, né? Ou como em outros países asiáticos, que sugam, de fato, né? Que absorvem a maioria dos recursos e que deixam o país em uma situação de indigência, de pobreza e de subdesenvolvimento. A gente tem, isso. A gente tem essa casta que parece superior, e a gente tem o resto, os mortais. Né? E é muito difícil, porque quando a gente fala dessas coisas, a gente vê que também a questão da justiça no Brasil é muito complicada. A gente vê que a gente está numa das piores posições quando a gente pensa o número de crimes que são, de fato, solucionados, que são punidos, né? Taxa de homicídios que a gente vê que são, de fato, punidos, acho que é algo em torno de 4, 5%. Então, assim, se tudo isso tivesse... tudo bem, a gente paga bem, mas no final de contas, a gente tem um Brasil justo, até que pode ser, mas a gente paga tanto para ter isso, para que isso proteja exatamente os nossos políticos, para ser o país que mais tem foro privilegiado no mundo, né? E para a gente ver tudo acabar em pizza, né? Então, é isso que eu acho que é o mais triste. Agora, vamos passar um pouco do outro lado, vamos fazer um advogado do diabo agora, né? Porque, como você falou, falta olhar da população, mas... Por exemplo, aqui em São Paulo tem a lei, já foi aprovada já há um tempinho, que nas notas fiscais aparece o quanto de imposto você paga em algumas compras. Então, de fato, ter essa informação na nota fiscal
E não em todos os estados, mas aqui em São Paulo tem. Acredito que outros estados também tenham algo parecido. E também tem outra questão. O brasileiro critica muito os privilégios da classe política ou do funcionalismo público, mas somos o povo mais concurseiro do mundo. Ou seja, os concursos públicos de qualquer tipo, de qualquer categoria ou até qualquer salário, mesmo os mais baixos, tem sempre um número gigantesco, né, de candidatos. O brasileiro, de fato, a essa altura do campeonato, gosta, né, de um serviço público, né, de um emprego público, e também gosta do Estado, né? O brasileiro também tem essa questão, as estatísticas mostram que tem uma certa, até diria, um apego até romântico, né, para o SUS ou até para a Petrobras, né? Não pode privatizar a Petrobras, é algo que tem uma certa dificuldade de emplacar, né, no debate público. Então, você não acha que temos um problema do povo? Ou seja, a elite é nada mais que uma consequência, né? Exatamente, um reflexo, é uma representação daquilo que o brasileiro é. Então, é complicado isso, mas o que eu acredito é que quando é uma junção de fatores errados, né? Pode ser cultural, mas eu acho que vai além disso, né? Se você para pensar, a gente tem... você trouxe... Aí, agora eu me perdi. Fica tranquila. Gente, Guinter, corta essa parte. Boa. Vamos recomeçar de novo. É porque você falou uma coisa, veio e eu perdi. Da Petrobras, do funcionário público. Não, do funcionário público. Você falou que ele gosta de concurseiro. Sim. E você falou do concurseiro, de nota fiscal, e que ele gosta do Estado. Sim. Tem um fetiche pelo Estado do SUS, da Petrobras. Tá bom, eu já sei. Agora eu já voltei. Voltando então, recuperando a resposta. Vamos lá. Bom... Eu acho que é um fenômeno, sim, de certa maneira cultural, mas não é só isso. Quando os incentivos são errados, porque é isso, se você... Vamos pensar, você acabou de sair da faculdade, o que você quer? Você está pensando em algo que te dê uma boa remuneração. Aí, de repente, tem ali uma opção em que você vai ganhar muito melhor do que na iniciativa privada. E que você tem estabilidade, que hoje em dia é praticamente restrita, ninguém é demitido, né? Então, é muito difícil você chegar. Não tem avaliação de desempenho. Então, você acaba colocando ali incentivos muito perversos para que os bons vão para lá, o que também é ruim, porque a gente precisava de pessoas melhores na iniciativa privada, a gente precisava que as melhores mentes estivessem gerando riqueza, porque quem gera riqueza não é o setor público, quem gera riqueza no mundo inteiro é o setor privado. Então, primeiro, a gente precisava que esses grandes talentos tivessem esse interesse, mas se você já começa ali com uma carreira que é super horizontal, você já ganha praticamente o teto, muito mais do que você ganharia na iniciativa privada, e não tem nenhum incentivo a de verdade também prestar o melhor serviço, porque se você fizer ou não, vai dar na mesma, é muito ruim. Então, eu diria que os incentivos são muito perversos. Por isso que você precisa mudar esse incentivo. Não adianta, você pode ter os melhores jogadores do mundo. Se você não tiver os incentivos corretos e um time coeso, você não vai ganhar. Então, assim, precisa ter os bons incentivos. Acho que essa reforma, quando a gente fala de reforma administrativa, o ponto principal é exatamente esse, é mudar o sistema de incentivo. Qual que deveria ser o grande incentivo? O grande incentivo tem que ser que a população avalie aquilo bem. Então, qual que é o grande incentivo do nosso sistema educacional? A aprendizagem do aluno. Não é se a escola tem ou não tantas tomadas, se você tem que tirar foto do freezer mostrando que lá tem alimento. Não seria muito mais fácil no final você fazer um exame naquelas crianças e ver se elas estão com a nutrição adequada? Isso não é muito melhor você ter exames oftalmológicos, fazer outras coisas? Não, mas você está preocupado com, sabe? É uma série de burocracia. Muitos professores, muitos gestores não têm tempo. Ele tem que se preocupar com uma série de aberrações e não pode se preocupar com a criança. Então, assim, eu vejo que o foco está errado. O problema maior do serviço público é esse. A gente precisa mudar esse foco e criar os incentivos para que a população seja, de fato, quem a gente está vendo, né? Claro, olhar para a população e não para o retorno próprio da funcionário. Mas só para terminar esse ponto, depois a gente fala da atividade do Instituto Millennium, mas você não acha também que tem uma questão cultural aí no meio, no sentido de educação que estimula uma mentalidade mais coletivista, também uma mentalidade mais que olha para o Estado como, aí sim, o provedor de riqueza, o motor da economia, porque de fato temos na escola brasileira, especialmente na escola de base, na escola primária, na escola secundária e ainda mais, diria, nas faculdades, uma certa tendência ideológica que leva também as pessoas a rejeitar até o trabalho da iniciativa privada e olhar para o Estado como motor, né, da sociedade. Você não acha que temos um problema, além
além dos incentivos perversos de uma doutrinação, de fato, né, de uma cultura que leva o brasileiro a preferir trabalhar para o Estado e não para a iniciativa privada? Eu acho que é mais triste do que isso, porque quando a gente vê que quem termina o fundamental no Brasil, de todas as crianças que terminam o fundamental no Brasil, ou seja, com 14 anos de idade, 7% entendem o que é 7%, entende o que é 7 em 100, que menos de 30% são capazes de ler textos muito simples, 2 parágrafos que tratam do mesmo tema e ver que ali tem opiniões divergentes. Você não está educando para ter nenhum tipo de senso crítico, para fazer perguntas, para, né, para tentar buscar respostas diferentes. É muito triste. Então, assim, eu acho que vai além da doutrinação. Então, o buraco é mais embaixo. É tão ruim Sim. que você... eu acho que é por isso que talvez a coisa mais perversa quando a gente analisa a nossa distribuição de renda no Brasil é ver como ela, quando a gente fala de uma distribuição etária, ela é mais perversa ainda, né? Então, é isso, assim, a gente está formando cada vez as novas gerações com essas deficiências. Então, assim, a gente tá matando o futuro, entendeu? Então, eu acho que vai além de só uma questão ideológica, entendeu? Eu acho que não tem nem os mecanismos para ter esse senso crítico, claro, e começar a fazer essas perguntas. Claro, perfeito, perfeito. Muito triste, mas infelizmente é por aí mesmo. Agora, vamos falar um pouquinho do Instituto Millennium, nesse think tank liberal, que no Brasil é quase um palavrão, né? Falar uma coisa dessa, quer dizer, agora está ficando mais, vamos dizer assim, está se abrindo mais o espaço no debate público, né, para ideias liberais, mas até pouco tempo atrás, né, o Roberto Campos morreu em solidão, eu falo sempre, né, porque não tinha gente que nem legitimava essas ideias até pouco tempo atrás. Então, o Millennium, como um instituto de pesquisa, né, até de proposta política liberal, está cada vez mais ativo, né, também nas redes sociais. E como é que são as atividades, o que vocês estão fazendo nesse momento e se tem um certo respaldo ou atenção por parte dos decisores públicos, né, dos policymakers, sobre as atividades do Instituto Millennium? Bom, a gente agora está com um novo projeto, que é um projeto muito, muito legal, que é exatamente o projeto de trazer novos formadores de opinião, para que eles escrevam tudo aquilo que eles estudaram sobre políticas públicas, para exatamente elevar o nível desse debate. Então, a gente traz bons especialistas, gente jovem também, muitas vezes, né? Gente que está estudando, arejado, com ideias novas, para discutir as nossas políticas públicas e que assim, quando elas cheguem lá, né, na hora das votações, na hora das propostas, eles possam ser escutados, né? Então, a gente possa ter ali um ambiente realmente muito técnico e de boa qualidade de propostas. E aí, fora isso, a gente também tem uma preocupação muito grande em dar legitimidade para essa agenda, educando as pessoas. Então, além desse material técnico, a gente faz questão de difundir esse material de uma maneira muito, muito, muito fácil, muito simples, com uma linguagem muito simples. Então, a gente grava uma série de outros produtos, né, a partir dessa ideia original que vem desses artigos, que são videocasts. Então, a gente tem um videocast para cada um desses lançamentos, desses artigos. A gente tem agora tem tido bastante repercussão nas mídias, tanto nas mídias tradicionais como digitais, que permitem que você leve essa mensagem e explique de fato para a população coisas que às vezes parecem complexas, mas que é sempre possível de serem simplificadas. Então, isso é do dia a dia das pessoas, né? Levar isso para uma linguagem acessível é algo que eu vejo com muita importância, porque não adianta você só falar. Eu passei um ano em Brasília e isso é muito interessante. Você pode ter uma equipe técnica incrível, o projeto pode estar lá perfeito, mas você chega lá na hora, mudou uma vírgula, muda todo sentido. Então, o que precisa é que a população, de fato, entenda também e consiga acompanhar isso e cobrar isso, né? Então, tem esse papel duplo que eu acho que é também de influenciar quem toma as decisões, né? Mas também de ensinar a população o que é isso que está sendo defendido para que ela também possa cobrar, né, os eleitos e para que elas sejam implementadas. Claro, claro. Agora, só perguntando, como é que está a base jovem, né? Essa galera mais jovem que chega
próxima, né, que se interessa das ideias do liberalismo, a base vem forte ou ainda é uma pequena minoria, vamos dizer assim, mais intelectualmente esclarecida, né, ou até diria elitizada sobre alguns aspectos? É uma pequena minoria que se interessa por essas ideias. Como é que está a situação dos mais jovens? É uma bolha muito pequena ainda Ainda eu é diria. pequena, A né? gente precisa furar bolhas. Eu acho que a maior contribuição é essa, né? É de fato furar bolhas, conseguir explicar, porque quando a gente fala o que é o liberalismo de fato, a gente quer que todo indivíduo seja capaz de dar o seu melhor, de fazer o que ele veio para fazer, de buscar os seus sonhos e de contribuir com isso, desde que não atrapalhe, interfira na vida do outro. Então, é uma coisa tão simples, né? Parece tão simples. E o que a gente defende é exatamente isso. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você vem com uma política pública com a melhor das intenções, mas ela interfere em vários outros incentivos, que é isso que a gente está falando. Então, comunicar isso para as pessoas é muito importante. A gente precisa furar bolhas. Ainda é muito pequeno. Eu acho que está aumentando. Eu acho que mais pessoas estão interessadas. Isso vem junto também com um interesse, que eu diria, que é o interesse pela política. Tem algumas coisas que a gente não pode esquecer. Hoje, talvez o brasileiro saiba escalar os 11 ministros do STF e não o seu time de futebol. Então, isso é importante, né? Eu também vejo muitos jovens com interesse de entrar para a política ou de entrarem, de alguma maneira, para um serviço público como uma maneira de ajudar, de fato, o país, né? E é uma coisa que eu acho que logo ali depois que a gente teve a redemocratização, teve aquela ideia de que agora está tudo certo. E eu acho que uma geração anterior se esquivou disso, sabe? Quis dizer, olha, isso aqui, Estado não, deixa o Estado para lá. E foi exatamente quando o Estado mais cresceu e quando essas distorções foram criadas. Engordou, então, isso né, é importante. Então, última pergunta, falando disso, falando da questão do interesse também pelas direitas e também de uma volta, né? A moda, diria, né? Uma volta, um revival, né? Das ideias liberais. Uma das coisas que a gente vê no Brasil é uma briga, de fato, entre várias almas, né, dos liberais, né, das direitas em geral, mas dos liberais em particular. Não só no Brasil, no mundo inteiro, geralmente os liberais são grupos formados por uma pessoa só, algumas vezes, né, conseguem brigar até com si próprio, muitas vezes. Como é que está isso aqui no Brasil? A gente viu várias divisões até, falta de união, falta de apoio, e acabou até prejudicando muitas vezes, não só as iniciativas políticas, mas diria também as iniciativas de produção de conteúdo, né, de pesquisa, de análise, de pensamento. Falta uma agregação entre os liberais, tem muito mais ego do que seguidores. Como é que está essa situação? Eu acho que isso aí tá em todo mundo e não é só uma questão dos liberais, né? O mundo está muito polarizado, né? Se você não pensa como eu, tchau, você não é meu amigo. E isso é uma pena, porque no fundo é no debate que você aprende. Ninguém tá com a razão, assim. Eu em algum momento da minha vida, eu decidi que eu preferia ser feliz do que estar com a razão. E foi sábio, você aprende muito no caminho. Sim. Então, eu espero que isso mude. Eu acho que não é uma coisa só do movimento liberal. Você falou direita. Eu vejo o movimento liberal como não é um movimento de direita nem de esquerda. Ele aliás, os extremos da direita e esquerda são aquilo que a gente não acredita, que é exatamente essa ideia de que alguém sabe mais do que todo o resto, que leva às ditaduras e leva aquilo que não funciona. O liberalismo é exatamente o contrário. É a ideia que é essa. Você pode ter uma opinião diferente, você pode ter um estilo de vida diferente, você pode querer fazer de uma maneira diferente. Tudo bem, desde que você não me desrespeite. Você não desrespeite meu direito à vida, à propriedade, à minha liberdade. Então, é esse o conceito. Isso tem que passar por escutar. A gente precisa escutar, né? Então, isso é muito importante. Mas eu acho que com o advento de tudo que a gente viu, ainda mais com a pandemia, né? As pessoas não estão se vendo. E aí fica acho que pelas redes sociais isso tudo é muito mais difícil, aumenta também. Muito. Então, eu espero que passe e que a gente aprenda que se a gente converge em 80% das ideias, tá ótimo. Por que a gente não vai debater sobre como implementar esses 80%, claro, ao invés daqueles 20% que a gente não concorda? Divide. Tem mais coisa que nos une do que nos divide. Pois né? É complicado, torcemos, oremos que, pelo menos depois da pandemia, se volte a um diálogo sadio, né? Normal e vamos dizer assim, construtivo. Nesse aspecto. Marina, infelizmente nosso tempo se esgotou, teria muitas outras perguntas para o nosso papo, que foi ótimo, mas muito obrigado então por estar conosco, por ter estado conosco hoje e até uma próxima ocasião, próximo Papo Aberto.
Muito obrigada a você, Carlos. Obrigada a todos. E muito obrigado a você também que está seguindo a gente aqui no Papo Aberto. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube. Deixa o seu like nesse vídeo, o seu comentário. Também mande mensagem pra gente no nosso Instagram da Exame Invest. Compartilha esse vídeo com o seu amigo que se interessa por essas temáticas, né? E pelo debate público como um todo. E claro, não se esqueça de seguir o nosso site, daexame.com. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.